Nesse vídeo eu vou te contar por que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, é a melhor polícia do Brasil para se trabalhar. Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Antônio Pedro, eu fui o primeiro colocado do concurso da Polícia Federal, eu fui PRF durante 2 anos e meio, hoje em dia eu sou auditor de controle externo, fui aprovado em 8 concursos, como Senado Federal, Câmara dos Deputados, nos cargos públicos mais disputados do Brasil, e nesse vídeo aqui eu queria contar um pouco da minha experiência como policial rodoviário federal e por que eu acho que a PRF é a melhor instituição policial para se trabalhar no Brasil inteiro. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui pelo que todo mundo quer saber. A primeira coisa que todo mundo olha é o faz-me rir, é o dinheiro. Então, quanto que recebe um policial rodoviário federal? Hoje em dia, a gente teve um aumento de salário. Então, hoje em dia, o policial que entra hoje, né, na terceira classe, que é a primeira classe ali que você entra quando você é um policial rodoviário novato, a terceira classe, você vai ganhar mais ou menos R$ 11.600 bruto, tá? Esse é o salário, esse é o subsídio do policial rodoviário federal. Além disso, você tem o auxílio alimentação, que dá mais uns R$ 1.000. Você tem um auxíliozinho para o plano de saúde, que não muda muita coisa, e você tem algumas remunerações eventuais, como os plantões voluntários, que a gente chama de IFR, que são plantões em que você é chamado para uma operação específica, pode ser uma operação de 6 horas ou uma operação de 12 horas, e você trabalha lá nessa operação e ganha um valor líquido em troca desse serviço a mais, tá? Se eu não me engano, 6 horas era R$ 420 e 12 horas eram R$ 900, isso era líquido, você recebia na folha do mês subsequente, tá, pessoal? Só que vai ter mais uma parcela de aumento no ano que vem, então a remuneração que era 11.670 vai passar para 12.250, sendo que no final da carreira, depois dos 17 padrões, você vai alcançar R$ 23.000 de remuneração final na carreira, o que para a média da área policial é um baita salário. Eu acho que é um salário muito bom, dá para você viver muito bem, com muito conforto, dá para você prover para sua família e viver bem em todas as cidades do Brasil. Eu acredito que você não vai ter problema, tá? Então é um excelente salário, o salário do policial rodoviário federal, tá? A segunda vantagem de se trabalhar na PRF é a escala de trabalho. Pessoal, a escala de trabalho, principalmente do plantão, é muito boa, tá? Então na PRF quase todo mundo trabalha na pista, tá? Então a grande maioria das pessoas trabalham na pista, no regime de plantão, e aí tem uma parcela que trabalha no regime administrativo. Se eu não me engano, a distribuição estava mais ou menos 70% na pista, 30% no administrativo, uma coisa do tipo. Quem trabalha no plantão, quem trabalha na pista, trabalha na escala de 24/72. O que isso significa? Você trabalha 24 horas em um plantão, então você vai chegar cedo na sua unidade operacional. Vamos supor que você chega às 8 horas e você só vai sair às 8 horas do dia seguinte. Então você vai trabalhar 24 horas direto. E aí depois você vai folgar 72 horas, ou seja, você vai ficar 3 dias de folga. Então vamos supor que você trabalhou na segunda, você vai folgar terça, quarta e quinta e só vai trabalhar de novo na sexta, tá? Então é assim que funciona a escala de plantão da PRF. Só que tem um detalhe, tá? Só que tem um detalhe. Quando você trabalha nessa escala de 24/72, você trabalha mais do que 40 horas semanais, que é o que a lei exige do cargo. Então você gera um pouco de banco de horas todo mês. Então todo mês que você trabalha nessa escala de 24/72, você gera um pouco de banco de horas e aí vai chegar no momento em que você vai ter algumas folgas para tirar. Com isso você consegue ter mais flexibilidade, consegue viajar se você quiser, consegue passar mais um tempo de folga, você consegue trocar os plantões com seus colegas se eles quiserem, se a chefia autorizar. Então você só não pode fazer plantões seguidos, né? Por exemplo, você não pode dar um plantão na segunda e dar um outro plantão na terça. Você tem que folgar pelo menos um dia. Então o máximo que você poderia fazer era trabalhar na segunda, folgar na terça e trabalhar de novo na quarta. E aí você folgaria mais dias aí, tá? Você folgaria 3 dias mais 2, né? Você folgaria 5 dias seguidos com esse esquema de troca de plantão. Você pode trocar mais do que um plantão, então você pode trocar 3 plantões e folgar mais. Então essa escala te dá uma flexibilidade muito boa
para você organizar outros projetos, para você querer viajar, para você querer visitar os seus pais se você mora numa cidade distante ou então algum amigo seu. Então, essa escala de 24 por 72 é muito boa. E assim, essas 24 horas não são o tempo inteiro trabalhando, tá? Porque ninguém consegue trabalhar o tempo todo. Existe um sistema na PRF, né, que chama PDI, parte de área informatizada, que esse sistema aí ele vai dizer para o policial mais ou menos o que ele vai fazer ali no plantão, o que é estabelecido pela chefia. E geralmente em cada horário ele tem uma certa fiscalização para fazer, algum objetivo que ele precisa fazer no plantão. Claro que aquilo ali não é 100% engessado, né? Você vai fazer outras coisas também no seu plantão. E aí, em regra, você tem uns períodos que você trabalha e tem outros que você fica no posto, você consegue tirar um pouco de quarto de hora, consegue dormir um pouco no plantão às vezes, né? A não ser que tenha um acidente ou então que você trabalhe numa OP muito movimentada, geralmente você consegue descansar um pouco no plantão, até porque o policial ele tem que estar inteiro se surgir alguma ocorrência que ele precisa se deslocar e atender rápido, né? Então esse descanso no plantão, ele é importante também. Você ficar virado o tempo todo não é uma coisa boa nem para o policial e nem para o serviço e nem para a sociedade, tá? Então esse descanso ele é importante. Já quem trabalha no serviço administrativo vai trabalhar normal de segunda a sexta, tá? São 40 horas semanais, mas você tem direito a 1 hora de educação física. Então, na prática, acaba que você trabalha 7 horas por dia, desde que você pratique atividades físicas regulares e você consiga passar no TAF, tá? Então, todo ano existe um TAF na PRF. Você passando no TAF, você tem direito a usar essa 1 hora de atividade física por dia. Se você reprovar no TAF, significa que você não está fazendo atividade física, esse é o controle da PRF, e aí você vai perder essa hora de atividade física, vai ter que fazer 8 horas. Então, se você passa no TAF, você vai trabalhar só 7 horas por dia, e no plantão 24 por 72. E se eu não me engano, cada plantão você ganha ainda 1 hora e meia de atividade física, que isso no final vai somar em banco de horas. Então você acaba gerando esses bancos de horas. A melhor escala de trabalho da PRF é a escala do plantão, é o que todo mundo que geralmente quer trabalhar, é o serviço operacional, tá? Dependendo da regional, pode ser que tenha uma escala um pouco diferente, se a OP é muito longe, alguma coisa do tipo. Mas em regra, 24 por 72, tá? E grupos operacionais também podem ter escalas como 12 por 36, então varia um pouco. Outro ponto muito interessante que eu acho da PRF, que faz muita diferença, é a capilaridade da instituição. Então, o que significa? A PRF está em várias cidades do Brasil. Ela está espalhada por todo o Brasil. Então, você tem unidades operacionais em todos os estados. Você não tem todas as cidades, mas você tem várias cidades do Brasil ali, em praticamente todas as rodovias. Então, é uma instituição que está presente em quase o Brasil inteiro. Eu acredito que seja a instituição com maior capilaridade do Brasil. Então, o que isso significa? Que você tem uma ampla possibilidade de lotação. Então, se você quiser morar numa capital, você consegue. Se você quiser morar no sul, você consegue. Se você quiser morar na fronteira do sul, você consegue. Se você quiser morar no norte, você consegue. No Nordeste, você consegue. Claro que no Nordeste você vai demorar um pouco mais. Mas você consegue morar desde uma cidade muito grande até uma cidade muito pequenininha. Tá? Então, às vezes, você quer fazer o seu dinheiro render mesmo, quer ter uma qualidade de vida maior, quer fazer com que, poxa, seu dinheiro, seu salário, ele consiga comprar mais coisas. Às vezes é interessante você morar numa cidade pequena. Você vai perceber que o seu salário vai ser muito maior do que a média daquele município ali. Tá? Então, acaba que você tem uma qualidade de vida maior quando você mora numa boa cidade pequena. Então, a PRF tem essa possibilidade, essa capilaridade de você poder morar em vários estados aí, em vários municípios do Brasil. E como você tem essa escala de 24 por 72, você não precisa morar necessariamente no município em que você trabalha. Então, você pode trabalhar em um município e morar numa cidade a 2 horas de distância. Isso é uma coisa que é tranquila de você lidar com o plantão, tá, pessoal? Então, essa capilaridade eu acho que é uma coisa que faz muita diferença. A capilaridade da PRF é até mesmo maior do que a capilaridade da PF, tá? Então, outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é um ponto a mais aí para a PRF, é a variedade de serviços, a variedade de coisas que você pode fazer na PRF. Então, a PRF ela tem uma gama muito grande de atribuições e acaba que na prática você pode ir para vários caminhos. Você pode ser aquele policial padrão ali de plantão, que pega tudo e que está na pista ali atendendo as ocorrências e tudo mais. Você pode ser um cara que é mais especialista em trânsito mesmo. Então você pode trabalhar
até junto a órgãos como o CONTRAN e tudo mais, junto à JARE, tem alguns PRFs que trabalham na JARE, que é a Junta de Recursos, né, de multas. Você pode ser um cara da educação do trânsito. Você pode ser um cara com a veia totalmente distante do trânsito e ser muito mais do crime e trabalhar lá em grupos operacionais, como o grupo de resposta rápida, como o núcleo de operações especiais. Então, você tem como a unidade de aviação da PRF também, você pode ser piloto de helicóptero, se você fizer os cursos e tudo mais, operador aerotático. Então, tem várias possibilidades de você trabalhar na PRF, além do trabalho administrativo. Se você não quiser ir para a pista, se você quiser ficar no administrativo, tem várias oportunidades lá também para você. E a PRF quer sim muitos policiais no administrativo, porque é uma área que é muito carente. Então, poxa, quero entrar na polícia, mas eu não quero ficar trabalhando com coisa operacional. Tem gente que vai virar para você e falar assim: você não serve para ser polícia. Mas não tem nada a ver. A PRF precisa também de policiais que trabalhem no administrativo, policiais que entendam de orçamento, policiais que entendam de RH, policiais que entendam de TI. É fundamental profissionais que entendam de TI. Isso é uma carência muito grande em todos os órgãos públicos, na PRF não é diferente. Então, você tem uma variedade muito grande de serviços que você pode fazer na PRF. E isso é uma coisa muito boa. Às vezes você enjoa de um trabalho e você quer fazer um outro. E é uma possibilidade de você meio que mudar o que você faz sem precisar sair do órgão, o que não é uma realidade em outros cargos. Por exemplo, técnico judiciário não tem tantas coisas diferentes que ele pode fazer. Tá? Outra coisa, a PRF ela possui um trabalho dinâmico. Tá? Então, principalmente quem trabalha na pista, tem um trabalho dinâmico com pouca monotonia. Tá? Se você quiser ir para o lado mais padrão, de rotina, tem um trabalho administrativo para você. Mas eu acho que o trabalho dinâmico do plantão, ele é um diferencial muito grande. Você consegue atender vários tipos de ocorrência diferentes, você vai conversar com várias pessoas durante o seu plantão, abordando veículos, atendendo acidentes. Então, é um trabalho que as coisas variam demais, né? Cada carro que você aborda é uma realidade diferente. Às vezes você aborda um carro e é um motorista ali que tá super simpático com você, que gosta do trabalho da polícia, que é super solícito. Às vezes você para alguém que tá ranzinza, que não quer ser atendido, talvez você tenha que dar uma dura nele na abordagem para ele poder cooperar, às vezes ele não quer sair do carro. Então, é um trabalho muito dinâmico, que as coisas mudam demais. Então, é um trabalho que você não fica entediado. Geralmente, num plantão da PRF, dificilmente você vai ficar entediado ali. Só que além de ser um trabalho dinâmico, ele tem um risco um pouco menor do que de outras polícias, como a polícia militar. Então a polícia militar ela tem um risco no trabalho muito maior do que o trabalho da PRF, porque a PRF trabalha sim com crime também, mas ela tem muito a parte do trânsito. Então o risco da PRF, geralmente, assim, a maioria dos PRFs que morrem em serviço, eles morrem por acidente de trânsito. Não é nem por confronto, por coisas do tipo. Claro que às vezes você pega situações assim, com infratores da lei muito perigosos, né? Então, por exemplo, pessoal de roubo de carga é um perfil de bandido que é muito perigoso mesmo. Eles atiram na polícia para matar. Então, você tem sim o risco policial ali, né? Traficante, mas principalmente roubo de carga. Roubo de carga é um pessoal bem barra pesada mesmo. Mas não tem como dizer que é um risco maior do que a PM. Então, o policial militar ele está correndo muito mais risco do que o PRF. Tá? O ponto final que eu queria trazer para vocês é a cereja do bolo. É o que faz a PRF ser, na minha opinião, é isso que alavanca a PRF como a melhor polícia do Brasil para se trabalhar. Mas antes, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar nos comentários aqui o que você achou desse vídeo por enquanto, qual que é sua sugestão de tema para o próximo vídeo. E dá uma conferida aqui no Método 01, o meu método que me levou a 8 aprovações no concurso público, inclusive o primeiro lugar na Polícia Federal. Se você quer destravar esse seu estudo que não anda para frente, esse seu estudo que você não consegue fechar o edital, não consegue revisar com eficiência e percebe que tem uma bola de neve atrás de você, um monte de conteúdo que você precisa estudar e você não sabe como fazer, cola aqui no Método 01, que a gente vai simplificar esse seu estudo e você vai perceber como o estudo para concurso pode ser muito mais simples, mais fácil de você estudar e você vai encontrar a disciplina nessa simplicidade do estudo para concurso. Não deixa de clicar no link aqui
e conheça o método 01. Mas beleza, pessoal, então é a cereja do bolo, o que faz a PRF ser a melhor instituição policial do Brasil para se trabalhar. Não poderia ser diferente, é a carreira única, é o cargo único policial. O que que isso significa? Na PRF só existe um cargo policial. Então existe o cargo administrativo na PRF, o servidor administrativo, mas dentro da carreira policial da PRF só existe um cargo, que se chama Policial Rodoviário Federal. Não existe nenhum outro cargo policial. Então, por exemplo, você olha para a PF tem o agente, tem o escrivão, tem o papiloscopista, tem o perito criminal e tem o delegado de Polícia Federal. Cada um desses 5 aqui tem os seus próprios interesses e na PRF você só tem um cargo. Então, a carreira toda, ela luta por um objetivo em comum. E você entrando como PRF de pista ali, você pode alçar todos os cargos da instituição, desde que você seja competente e, claro, tem a parte política para você conseguir chegar lá também. Mas, beleza, mas eu não quero chefia, eu quero ser um policial da pista, isso não me interessa. Mas isso também vai te beneficiar. Por quê? Porque todo chefe na PRF, ele sabe que um dia ele pode estar na pista. Ele sabe que ele pode sair de uma posição de diretor para uma posição de policial de pista. Então, o trato que ele vai ter com o policial que está trabalhando na ponta, ele é diferente, porque ele sabe que ele pode estar lá de novo. E ele sabe que ele já passou por aquele tipo de trabalho. Então, primeiro, ele entende o trabalho em que o policial de pista está fazendo e ele sabe que um dia as coisas podem inverter. Ele sabe que um dia essa pessoa que ele manda pode mandar nele. Então, ele vai tratar os colegas de uma maneira muito melhor do que se ele souber que ele vai ser o chefe e isso nunca mais vai mudar. Então existe um respeito muito grande entre os colegas, existe uma irmandade muito grande dentro da PRF. Eu acho que isso se deve muito à carreira única, ao cargo único policial. Já em Polícia Civil, na Polícia Federal, a gente sabe que quem manda na polícia é o delegado. E o delegado com 2 anos de casa, ele vai mandar em um agente com 30 anos de casa. E o agente, ele nunca vai mandar nesse delegado, tá? Então, essa é a realidade. Existe uma hierarquia rígida ali dentro que é definida pelos cargos. Assim como na PM, que o oficial, ele sempre vai mandar no praça e não tem muito o que você pode fazer em relação a isso. Um praça muito antigo, ele vai ter que escutar o que o tenente está falando ali e vai ter que seguir a ordem da chefia, tá? Então, isso é uma coisa que, assim, no começo, quando você entra, você sente menos, mas depois que você tem 10, 15, 20, 30 anos de polícia, isso é uma coisa que começa a te incomodar. Chega a pontos até engraçados, como foi o caso lá do delegado que pediu pro agente levar a cadeira de volta para a sala dele, o agente não quis levar, e aí teve uma discussão dentro da polícia para ver quem que ia levar a cadeira. No final das contas, o delegado fez uma representação ao Ministério Público, porque o agente não obedeceu à hierarquia, e aí vira essa briga de egos ali, essa briga entre os cargos da polícia, e eu acho que a PRF tem muito menos isso. Então cria um ambiente muito melhor. Esse ambiente da PRF é muito legal, inclusive até para você estudar para um outro concurso. Então eu lembro que quando eu estava na PRF, eu estava estudando, eu queria fazer o concurso do Senado Federal. E acabou que caiu uma operação para mim no dia do meu concurso. E aí, poxa, tem vários órgãos que é um tabu você falar que você está estudando, você pode sofrer represálias. Então eu virei pro meu chefe e falei assim, chefe, eu tô com uma prova marcada para esse dia e me colocaram numa operação nesse final de semana aqui, será que eu tenho como escapar disso? Meu chefe, ele falou com o diretor de TI, o diretor de TI, ele ligou pro diretor de operações, movimentou toda a polícia, me tirou da operação e eu consegui fazer a minha prova de concurso. Tudo por quê? Por causa do ambiente. Se fosse numa outra polícia, eu acho que isso já não aconteceria. O pessoal falaria, a operação é essa, você foi indicado, vai ter que ir, vai ter que perder o seu concurso, não tem o que fazer, o que manda mais é o serviço público. Na PRF, você consegue contornar algumas coisas e há um interesse dos colegas de tornar o ambiente de trabalho melhor. Então, isso foi uma coisa que fez toda a diferença. Quando eu saí da PRF, eu fui virar auditor. O diretor me chamou na sala dele, fez uma portaria de menção elogiosa para mim, me entregou essa portaria impressa, me entregou um certificado, me entregou até uma viaturazinha pequenininha da PRF.
me cumprimentou e falou: pô, meu amigo, parabéns, obrigado pelo serviço que você fez aqui na PRF, de excelência, e eu queria desejar a você tudo de melhor aí para você seguir na sua nova carreira. Então, em que órgão público que você vai receber uma coisa dessa quando você sai dele? Então, eu acho que realmente o ambiente de trabalho da PRF é muito diferenciado e torna ela, sim, na minha opinião, o melhor concurso público policial para você trabalhar. Beleza? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!